muito privilegiado no Senhor, no nome de Jesus, né? Abracei alguns irmãos, outros não deu para abraçar, mas se sintam abraçados todos no nome. É estranha essa pergunta que eu vou fazer. Alguém aqui tem placa de metal, tem metal no corpo, no joelho? Alguém tem metal aqui no joelho? Ninguém tem? Eu estou falando porque hoje eu estava ouvindo uma palavra no carro e o pastor estava dando algumas palavras de conhecimento de pessoas com placas de metal no corpo. O seu é onde, Osíris? No nervo, né? Oi? Cotovelo? Mas hoje não causa mais incômodo, né? Ou causa? Não, porque eu acho que a gente já orou uma vez isso aí. Só tem a placa. Não gera nenhum incômodo de movimento, nada. Amém. E veio essa impressão de que o Senhor, Ele iria curar alguém nessa região, aqui assim, ó, um pouco embaixo do joelho, uma pessoa com uma placa. E eu não sei o que isso vai fazer não, mas tem coisa que a gente não entende na hora e no decorrer esse mistério vai se revelando, né? Tem coisa que a gente fala e a gente nem tem noção do resultado que vai trazer aquela palavra que a gente libera. Então, eu não sei se eu compartilhei com os irmãos, mas teve algum tempo atrás que eu estava pregando lá em Campo Grande e eu falei uma palavra de conhecimento, coloquei o vídeo da Paula falando da questão da cura dela no ouvido, e eu falei que eu tive uma visão que estava sentindo um zumbido no ouvido e que Deus estava querendo curar uma pessoa. E uma pessoa foi, dias depois, assistindo pela internet aquela palavra que foi liberada, e ela simplesmente falou assim: cara, isso aqui é para mim. E quando ela falou assim, isso aqui é para mim, ela orou comigo ali e ela foi instantaneamente curada. Ela estava desde dezembro com problemas no ouvido, com zumbido, com problema de audição, e ela foi curada ali instantaneamente, porque ela acolheu aquela palavra ali na vida dela, no nome de Jesus, amém? Então, aqui certamente está gravando, pode ser alguém aqui, pode ser alguém que vai assistir esse vídeo depois, eu não sei, mas se você tem algum problema desse parecido, eu quero te dar liberdade no Espírito para você ser curado no nome de Jesus. Amém? Mas eu quero pregar sobre outra coisa. Quero que você abra sua Bíblia lá em João, o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O tangedor, dá uma moral aí. Tinha que tanger para o Espírito descer ali para o profeta profetizar. Amém. Show. Amém. Glória a Deus. João capítulo 15. A partir do verso 1, vamos ler. Amém? João 15, verso 1. Hoje eu quero compartilhar para você uma palavra. O tema dessa palavra é: desistir não é uma opção. Fala assim: desistir não é uma opção. Amém? Se você estava pensando em desistir, chutar o pau da barraca, entregar o pastor antes para Satanás, você não vai fazer isso hoje, nem amanhã. Você não vai desistir, amém? Você não vai fazer isso no nome de Jesus. João capítulo 15, verso 1, a Bíblia diz: eu sou a videira
verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Espírito Santo, move nesse lugar. Essa é a minha oração, Senhor. Para que o Senhor venha ter liberdade para fluir de maneira sobrenatural em nós, através de nós. Que o Teu Espírito, que se move em nós através da palavra profética, venha ser liberada agora, no nome de Jesus, trazendo direção, trazendo encorajamento, trazendo exortação, admoestação, trazendo, Senhor, alinhamento para essa igreja, alinhamento para a vida dos meus irmãos, Senhor. Flua nesse lugar, move nesse lugar. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Pai. Amém. 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 Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Na nossa vida, o caminho
mais fácil, o caminho mais fácil para mim, para você, sempre vai ser o caminho da desistência. Eu faço uma aposta aqui com os irmãos. Eu creio que todo mundo aqui, em algum momento da sua vida, você já pensou em desistir. Você já pensou em entregar os pontos. E a não ser que essa sua desistência seja em função de você desistir de viver uma vida voltada para a carne, a não ser que a sua vida seja você desistir de viver em amargura, em rancor, ou em qualquer pecado, qualquer coisa que te desvie do propósito de Deus na sua vida, desistir nunca vai poder ser uma opção na sua vida. Nunca vai ser um ponto que você vai falar e não, eu vou retroceder. Sabemos que a palavra de Deus, ela diz que o Senhor não se agrada naqueles que retrocedem. E você sabe, sempre vai ser mais fácil você se separar do seu marido e da sua esposa. Sempre vai ser mais fácil você entregar os pontos no trabalho. Sempre vai ser mais fácil você, sabe, abandonar e deixar tudo. Sempre vai ser mais fácil trancar uma faculdade. Sempre vai ser mais fácil você dar um ponto final e falar assim, quer saber? Cansei. É mais fácil seguir esse rumo, tomar esse caminho. E engraçado que nós nunca pensamos na possibilidade de desistir, de voltar atrás, quando está tudo bem. Ninguém pensa em se separar da sua esposa, do seu marido, quando está na lua de mel, quando está na melhor fase do casamento. Ninguém pensa em abandonar o trabalho quando está ganhando muito dinheiro. A gente pensa em voltar atrás, a gente pensa em desistir na hora que as coisas estão difíceis, na hora que nós estamos sendo pressionados de todos os lados, em que as pessoas começam a falar, em que as circunstâncias nos pressionam para tomar uma decisão que nós sabemos claramente qual é a vontade de Deus na nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, a Bíblia fala que o Senhor, Ele é fiel, e Ele não nos deixa passar por tentações além das nossas próprias forças. Mas a gente é pressionado. A gente sofre aquele desejo, aquele ímpeto de eu não aguento mais. Hoje eu vou entregar os pontos. E eu não sei se alguém aqui nessa noite estava pensando em entregar os pontos por seja qual for a razão. Mas, obrigado, mano. Mas a verdade é que, apesar de ser uma escolha fácil, apesar de ser um caminho fácil, em abandonar, em parar de buscar o Senhor, em parar de perseverar e de permanecer no Senhor, apesar dessas escolhas serem as mais fáceis do momento, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, o preço será altíssimo. O preço do retrocesso, o preço de deixar para trás, o preço de não insistir com a sua família, o preço de não insistir na sua vida financeira, no seu trabalho, seja lá onde o Senhor está colocando você, vai ser altíssimo. Se você parar agora, vai ser o momento onde você vai falar assim, nossa, aquele peso saiu das minhas costas, aquela pressão saiu das minhas costas. Entretanto, lá na frente,
vai ter um preço alto que nós estaremos pagando por não permanecermos no Senhor, por não permanecermos no centro da sua vontade. E esse texto que eu não li só para poder ter um texto, para poder falar sobre isso com vocês. Eu creio que é algo que o Espírito tem soprado na vida da igreja. Eu falei sobre João 15 no culto de quinta-feira, no começo do ano, e daqui a pouco o pastor Leonardo ele falou sobre João 15 numa reunião de líderes. Depois ele falou no culto de oração numa quinta-feira, algumas semanas depois. Depois, domingo passado, ele pregou João 15. Depois, na semana seguinte, o pastor Bruno, ele pregou uma palavra em cima de João 15. E eu sinto que a gente precisa, de alguma forma, ficar até a nuvem continuar a sua direção. E esse texto aqui, o que a gente vê? Qual o contexto que nós estamos inseridos em João 15? Jesus ele está nos seus últimos momentos com os discípulos antes de ser crucificado. Jesus ele prepara o balde, prepara a toalha, ele cinge ali com a toalha, lava os pés dos discípulos, ele celebra aquele momento final da última ceia junto com os discípulos, e ele começa o seu discurso antes da crucificação. Olha, convém que eu vá para o Pai, mas estará com vocês o Consolador, o Espírito Santo, e o lugar que eu vou, vocês não podem ir. Eu vou para o Pai, mas vocês não podem ir. Era um momento de muita incerteza, de muita angústia para os discípulos. Jesus estava falando para os discípulos: eu vou partir, e vocês vão ficar. E o lugar que eu vou, vocês não podem ir. A ponto de Pedro falar assim: não, Jesus, que isso? Eu vou com você, e se tiver que morrer por você, eu vou morrer por você. E aí Jesus fala assim: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, é nesse ambiente, é nesse contexto que Jesus ele fala da videira. E esse texto que nós lemos da videira, você vai ver que o tempo todo Jesus ele está falando o seguinte: permaneça, permaneça. O tempo todo Jesus está falando: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês. A ênfase de João 15, a palavra-chave é essa: permanecer. Permanecer. Você pode ter tudo, você pode começar tudo, você pode começar os melhores projetos, você pode ter as melhores ideias, você pode ter uma visão da parte do Espírito de Deus, mas se você não permanecer, você não vai ver o fruto. Essa é a questão. E muita gente está reclamando, está murmurando que não vê o fruto. Mas enquanto você não permanecer, você não vai ver o fruto. Enquanto você não tiver uma constância no Senhor, você não vai dar tempo daquilo que está em você amadurecer, crescer e começar a frutificar. E nós vivemos um tempo onde o que a gente mais quer são resultados imediatos. A gente está num tempo onde a gente quer uma satisfação instantânea. A gente pega o celular e a gente já tem ali alguma coisa para poder trazer algum prazer para a gente. Mas Jesus, ele fala aqui de um processo. Ele fala de uma estrutura, de aperfeiçoamento, de
de relacionamento, de tempo, para que as coisas venham a acontecer na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você nessa noite. Jesus, eu creio que Ele me mandou aqui, nessa noite, para falar para você que Ele quer frutificar na sua vida. Ele quer que você dê muitos frutos para Ele. Porque Ele diz que nisso o meu Pai é o quê? Glorificado. Quando que o Pai é glorificado? Quando os ramos começam a dar os frutos. Quando você frutifica, isso glorifica o Pai. E isso diz a respeito de uma visão que a gente tem dentro da vida da igreja, que a gente precisa rever esse conceito. Que a gente olha para a igreja apenas com uma visão de que eu vou aqui, sabe, me alimentar, receber, eu vou, sabe, vou consumir algo. Mas Deus não te chamou para ser um consumidor. Deus, Ele te chamou para dar fruto. Deus, Ele não te chamou só para você ficar, sabe, sentado e recebendo palavras inspirativas, palavras motivadoras para, sabe, acalentar alguma coisa no seu ego, nas suas emoções. Não, Deus te chamou para que, através de você, a vida dEle venha se manifestar. Para que, através de você, as pessoas lá fora venham poder tocar em Jesus. É isso que o Senhor tem nos chamado. Muito mais do que ficar, sabe, sentado ouvindo. Isso faz parte desse propósito, mas só vale a pena nós pararmos tudo, ouvirmos uma palavra, se for para em algum momento a gente colocar em prática. Porque se for só para criar uma estrutura mental de conhecimento, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Mas, sabe, o Senhor falou comigo muito forte. Por que a gente quer desistir? Existem algumas razões por que a gente pensa em desistir. Porque, você sabe, não é só a pressão. A pressão, ela vai vir para todo mundo. A pressão financeira, a pressão por resultados, a pressão para você ser um bom cristão num momento difícil, a pressão por um testemunho no momento de crise, a pressão por respostas, quando está todo mundo na dúvida. Enfim, várias situações que vão, sabe, tentar colocar você contra a parede. E o momento vai esperar de você uma resposta. E o que nos faz fugir da responsabilidade, do protagonismo da nossa vida, de responder ao Senhor e de viver aquilo que o Senhor, Ele tem para nós? Sabe, irmãos, nós paramos em algum momento, porque todo mundo já deu aquela estagnada. Em algum momento a gente dá uma estagnada. Às vezes em algum momento a gente retrocede. Mas chega um momento que não tem mais tempo para a gente retroceder no propósito de Deus, para atrasar os planos de Deus na nossa vida. Em um determinado momento da história de Abraão, ele ouve do Senhor: Abraão, chegou o momento de você ser perfeito. Seja perfeito, ande perfeitamente na minha presença, ande com maturidade na minha presença. Essas coisas de menino já passou, agora você é homem, agora chegou o momento do meu propósito se cumprir na sua vida. Mas sabe, vai ter momentos que a gente vai meio que titubear. E eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque Jesus, Ele falou para os discípulos: permaneçam, permaneçam, permaneçam. E a gente sabe que na crucificação, os discípulos, de maneira geral, eles foram dispersos. E lá em João capítulo 21, Pedro, como um grande líder, ele vai pescar e ele leva os discípulos junto com ele. Mas eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque Jesus
foi até Pedro e falou assim: vem, Pedro, você me ama? Talvez ali Pedro e os discípulos, sem saber o que seria da vida deles, aonde ia dar, porque tantos anos de discipulado, tanto tempo com Jesus, e aí o que deu? Não aconteceu nada. Agora Jesus, ele foi para o Pai, e o que é da gente? Jesus foi crucificado, como é que está com a gente? Eu sei que as irmãs lá viram Jesus ressurreto, um viu Jesus, outro viu, eu também vi, mas está meio confuso ainda a situação. O que vai ser de mim? Jesus, ele vai e pega aqueles homens e realinha aqueles homens para o propósito de Deus na nossa vida. Então talvez você estivesse pensando em voltar a pescar na sua vida nesses dias, mas o Senhor, ele está trazendo realinhamento para você voltar a fazer aquilo que ele tem para fazer na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Mas você sabe, nós, em primeiro lugar, nós queremos desistir porque nos falta visão. Tudo que se resume a nossa desistência na caminhada com Deus é por causa da nossa falta de visão. Se nós tivermos a nossa visão alinhada no Senhor, se nós estivermos enxergando com a ótica do Espírito, pode ter o vento que for, pode ter a aprovação que for, pode ter a pressão que for, nós não sairemos da posição. Porque nós já conseguimos enxergar na ótica do Espírito. Mas quando a gente ainda não viu, a gente fica na dúvida. A gente fica perguntando como vai ser. A gente fica olhando para como será? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? E que visão é essa que muitas vezes nos falta? Primeiro, é a visão a respeito da nossa identidade, ou a visão a respeito da nossa capacitação no Senhor. Muitas vezes nós temos dificuldade em caminhar porque nós não temos revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Muitas vezes você está confiado a uma vida de abundante fruto, baseado no seu conhecimento, baseado na sua história, baseado na força do seu braço, baseado na igreja que você veio, baseado no quanto que você estudou, baseado no quanto que você orou, baseado no quanto que você fez. Mas a verdade é o seguinte, que Jesus, ele fala que sem mim vocês vocês podem fazer. A verdade é que Jesus, ele fala o seguinte: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar fruto. A verdade é que eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ou seja, meu irmão, a nossa falta de fruto não é porque a gente é bom ou porque a gente é ruim. É porque a gente não está tendo um relacionamento com o Espírito Santo. É porque nos falta entendimento de que tal qual Ele é, eu sou. Que eu estou ligado em Cristo, que a mesma natureza que emana da vida de Cristo, agora ela se estabelece na minha vida. O diabo, o tempo todo, ele quer falar de quem você era no passado. O diabo, o tempo todo, ele quer lembrar das mazelas, das misérias da sua vida, do seu passado, do seu histórico familiar, da onde você veio, de que te falta estudo, de que te falta conhecimento, de que aconteceu com seu avô, aconteceu com seu pai, e assim vai acontecer com você também. O diabo, ele quer trazer essa visão deturpada de nós mesmos. Quando Jesus, ele fala assim: você é o ramo ligado a mim. Nós, como bem-aventurados, no tempo certo, daremos o seu fruto. No momento que você está olhando, você está preocupado: cadê o fruto na minha vida? Por que não está manifestando
o que eu queria que acontecesse, porque, Senhor, eu quero que o Teu nome seja glorificado na minha vida. Sabe, muitas pessoas falam assim, quero descobrir o meu chamado em Deus. Eu quero descobrir o que Deus me chamou para fazer. Quero descobrir se Deus me chamou para ser um missionário, se Deus me chamou para ser um pastor, um evangelista. Sabe, eu nunca busquei o Senhor com esse intuito, de tentar descobrir o que Ele queria que eu fosse dele. A minha busca ao Senhor, ela foi em função dele. Eu falei algo para o pastor Leonardo esses dias, que ele ficou assim, Heitor, eu não entendi muito bem isso não. Ele ficou assim, olhando assim, com o rabo de olho para mim. Mas eu falei para ele, porque, você sabe, até o ano passado, eu estava num ritmo acelerado aqui na vida da igreja, pastoreando os irmãos, na vida da igreja aqui, todo domingo pregando, ministrando, ensinando, aqui fluindo com vocês. E chega um momento que o Senhor, Ele para, Ele me tira de uma etapa da minha vida e fala assim, olha, agora você está em transição, que você vai viver outras coisas em mim. Existe uma outra coisa que eu quero que você aprenda, que você comece a caminhar em mim. Só que nesse período de transição, o que acontece comigo? Aquele ritmo que eu tinha acelerado, ele diminuiu e acabou que eu parei de fazer muitas coisas, vamos colocar assim. O ministério que tinha ativo ficou quase que, tipo assim, bem fraquinho. Então, para quem pregava sempre, não é que se resume a isso, mas eu já não estava pregando já com tanta frequência. Tinha, por causa da casa, lá que tá fazendo obra lá, para poder, até hoje não consegui me mudar, tudo por culpa de uma visão que a Paty teve, brincadeira, Paty, que a Paty falou que me via, antes de saber que é para o Rio, que ela me via morando num apartamento com outras pessoas. Estou até hoje morando com minha sogra. Acho que de tanta piada de sogra, agora o Senhor está me disciplinando, né? Brincadeiras à parte. Mas sabe, nesse período de transição, eu fiquei no momento, sabe, meio que passivo, não que passivo. E aí, apesar de não estar ministrando tanto na vida das pessoas, de estar apacentando, né? O que acontece? Eu não deixei de me relacionar com o Espírito Santo. Eu até aproveitei esse tempo livre para poder buscar mais, para poder me encher mais, me preparar mais para o que o Senhor está tá planejando para mim lá na frente. E eu um dia estava lá lavando a louça, e você sabe, o Espírito falou no meu coração muito forte. Gente, eu também lavo louça, tá? Professor, será? Pastor, peguei na mentira, pastor. O Espírito Santo falou comigo assim, Heitor, eu não quero que você se mova no ministério, seja movido pelos ministérios, pelo ministério. Eu quero que você seja movido pela minha presença. Vou falar mais uma vez para você meditar nisso. Eu não quero que você seja movido pelo ministério. Eu quero que você seja movido pela minha presença. Pastor, o que isso significa? Tem irmão que só vai ler a palavra, que só vai estudar, orar, ser cheio do Espírito Santo, no dia que o pastor fala assim, irmão, semana que vem vou te dar uma oportunidade, você vai pregar. Aí o cara se prepara. Entende? Não é comum isso? É ou não é, irmãos? Vamos ser sinceros. A tendência é essa ou não é, irmãos? Só fazemos, só nos preparamos, só buscamos
no dia da reunião, no dia da conferência, no dia da atividade, no dia que a gente recebe oportunidade. Se não tem oportunidade para a gente não busca o Espírito Santo como deveria. E o Senhor está falando, seja movido pela minha presença. É assim que Davi é descoberto. Porque ele ministra diante do Senhor e não tem ninguém. Tem só o Senhor ali. Nós ministramos Deus para as pessoas ou nós ministramos para Deus? Que é diferente. O que eu estou fazendo, o que você quer fazer para quem? Para a glória de quem? Então não importa onde a gente está. Não importa qual título que a gente recebeu ou deixou de receber. Não importa qual oportunidade a gente teve ou deixou de ter. Deus está nos chamando para permanecer nele. Porque se você se relaciona com ele, se você se volta para as Escrituras, se você se volta para um relacionamento com o Espírito Santo, cada dia que passa, você vai descobrir quem você é. E a partir do momento que você descobre quem você é, e você se relaciona muito com uma pessoa, você começa a pegar as manias dessa pessoa. Então, eu fico com pena da Juliana. Por quê? Ela acaba pegando as minhas manias. E eu não preciso ficar com pena, que eu tenho que pegar as manias dela, e ela é, linda, maravilhosa. A gente acaba sendo influenciado pelo nosso relacionamento com as pessoas. A gente quer aparecer com o Espírito Santo, então é só se relacionar com Ele. A gente quer dar os frutos de Jesus, é só se relacionar com Ele. Não tem mistério, não tem um método. Por quê? Você quer um método, você quer uma estratégia de evangelismo eficaz. Você quer que eu fale para você que você tem que ter uma boa oratória, que você fale bem, que você estude bem, que você faça seminário tal. Mas, meu irmão, se você não tiver vida com Deus, isso não vai adiantar de nada. Não vai falar, o que vai servir? Qual o propósito? Então, se nos falta, primeiro lugar, nos falta visão da nossa identidade no Senhor, quem nós somos no Senhor. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar que você foi resgatado pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Você pertence a Ele. Você é filho de Deus. Você é habitação, templo, casa, morada do Altíssimo de Deus. Não é qualquer umzinho que mora dentro de você, não. É o Espírito Santo que habita em você. Só isso que eu quero te lembrar. Traz a memória a respeito disso nessa noite. Traga a memória a respeito disso. Porque, sabe, o diabo fala assim, nossa, olha o que você fez ontem. Olha o que você acabou de falar para o seu filho. Olha o que você acabou de, como que você agiu e tudo mais. Olha a luta que você está passando. Porque, meu irmão, como é que o diabo ele pega as pessoas? Como é que as pessoas são enlaçadas pelo diabo? Qual é a base da tentação do diabo na minha vida e na sua vida? É colocar em xeque, ponto de interrogação a respeito da sua filiação em Deus. Porque se você crê, tem revelação de que você é filho de Deus, você como filho de Deus, você vai manifestar aquilo que Deus é. Você vai expressar a face do Pai. Vocês que conhecem aqui o Heitor mais de perto, já viu como é que o Pedro é parecido com o Heitor? Já viram isso? O jeito de andar, desengonçado, gordinho gostoso, né?
que o Pedro fez para poder parecer com o Heitor? Ele foi gerado de mim. Foi isso. E ele vai pegar esses traços do pai dele. Mas o diabo fala assim, não, você não é filho. Na hora que a criança faz, olha só, você não está parecendo com o teu pai. É assim que o diabo ele faz com você. Lembra quando Jesus ele foi tentado no deserto? O que ele ouviu? O problema não é que ele estava com fome. O problema é que o diabo queria introduzir um pensamento dele de que se você é filho de Deus. Essa é a questão. Porque se você fala assim, olha, para mim já não tem salvação, eu já estou no colo do capeta, você acaba de chutar a ação para mim. Você desiste, você chuta o balde. Mas quando você entende, não, eu sou filho, eu tenho um pai que me ama, eu não vou fazer isso, porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou. Então eu estou te lembrando aqui, a sua visão, restaurando a sua visão, trazendo cura para a sua visão espiritual, que você é filho de Deus no nome de Jesus. Segundo lugar, eu quero te falar que nos falta uma visão a respeito daquilo que está ao nosso redor. Nos falta muitas vezes uma visão sobre as coisas diante de nós, ou seja, se primeiro há um problema de identidade, há um problema também muitas vezes de mentalidade. Então, nós sofremos como igreja um perigo de estarmos aqui com a nossa mente envelhecida. Precisamos despojar das coisas do velho homem. Precisamos renovar a nossa mente a cada dia. E ter uma perspectiva daquilo que está diante de nós, não de uma forma natural, mas com a ótica do Espírito. Então, se a identidade diz a respeito de eu enxergar quem eu sou no Senhor, a mentalidade, ela vai mostrar a maneira como eu enxergo as coisas à minha volta. É a maneira como eu penso a respeito do mundo. E aí você olha para o momento, olha para as circunstâncias, olha para aquilo que está diante de você. E nesse momento que você vê, você fala, não tem jeito, não tem outra forma, estou perdido, não sei o que vai ser mais, o meu fim chegou, porque está acontecendo isso, eu estou devendo fulano, ciclano, eu estou com esse problema, essa enfermidade não larga a mim, essa pessoa que eu queria tanto que fosse salva, continua debaixo das garras de Satanás. Então não tem mais esperança para essa situação que está diante de mim. Já são tantos anos, pastor. Você não sabe, eu estou 15 anos orando por essa causa. Pastor, você não sabe, eu estou passando por isso e nada muda. Meu pai não muda, minha mãe não muda, meu filho não muda, meu emprego não muda, minha vida no ministério não muda, está tudo a mesma coisa. E você está falando para eu permanecer, se eu não vejo mudança nenhuma? Como assim, pastor? Mas a nossa visão, ela está nos impedindo da gente permanecer no Senhor e continuar caminhando. É como se você anda por vista, se você anda diante de uma ótica natural, você vai olhar o que está diante de você ali. Você vai olhar o que está acontecendo na hora. Mas você não consegue ver
o fim das coisas. Você não consegue ver o resultado. Então, se você tiver uma visão terrena, a sua perspectiva vai ser ali horizontal. Você vai ver o que está diante de você. Então, diante de mim, eu vejo a Leidiane. Entende? Agora, se eu estou diante de uma visão celestial, o Senhor me dá essa graça de ver com as óticas do Espírito da fé e em lugares celestiais com Cristo, eu vejo do ponto de vista do alto, eu tenho uma visão vertical, eu vou ver o quê? O todo. Eu não vou ver só a Leidiane que está diante de mim, mas eu vou ver muito além. Sabe? Eu estou vendo a Leidiane agora. A Leidiane aqui, ela representa o que está acontecendo comigo nesse exato momento. Essa é a minha visão natural. Essa é a visão que eu tenho diante de uma perspectiva terrena. Mas se o Senhor me coloca em lugares altos, eu passo a ver o Marcelinho. O que o Marcelinho representa? Meu destino. Ele representa onde eu vou chegar. Então, se eu sei que aonde o Marcelinho está, existem coisas boas da parte de Deus reservada para mim, mas eu tenho que passar pela Leidiane, por mais difícil que seja esse momento com a Leidiane, coitada, vai valer a pena eu passar por esse processo. Você está entendendo? Leidiane é uma benção. Se você entender que o sofrimento, que o processo que você está passando faz parte de um treinamento, de um aperfeiçoamento da parte de Deus na sua vida, você não vai querer pular etapas. Você não vai querer pegar atalhos. O diabo, ele quer nos tentar pegar atalhos. O Senhor, ele nos propõe um caminho bom. Ele quer nos dar o fim que nós desejamos. Mas o diabo, ele sabe disso. Ele fala assim, olha, eu tenho uma coisa boa para você também, parecida com o que Deus te ofereceu. Só que é o seguinte, o que eu tenho para você é melhor, sabe por quê? Porque você não vai ter que passar pelo processo que Deus quer que você passe. Nós queremos o resultado. Nós queremos o fruto. Mas não há fruto sem permanecer em Cristo. Tem gente que quer o resultado de uma vida com Deus vitoriosa, mas não quer andar com Deus. Não quer caminhar com Ele. Não quer andar no processo com Ele. E se não tivermos essa disposição de caminhar com Ele, nós não vamos ver o fruto, não vamos ver o resultado. Queremos fazer as escolhas que queremos, falamos, pensamos, tomamos decisões como bem entendemos, e queremos a bênção do Senhor na nossa vida. Claro, o Senhor, Ele nos abençoou. Mas eu quero que você entenda que para você desfrutar da plenitude da bênção do Senhor, você tem que estar no lugar certo. Você tem que estar na posição, no lugar que o Senhor te colocou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer te abençoar por abençoar. Ele nos abençoa porque existe um propósito de Deus na nossa vida. Então a bênção não é sem propósito. A bênção vem acompanhada de um propósito. E se você sai do propósito, se você sai do centro da vontade dEle, você é guardado, você é abençoado, você é livrado de tanta coisa, mas você não vive na plenitude daquilo que Ele tinha para você. Então, meu irmão, nós estamos evitando o sofrimento, estamos evitando os problemas, estamos evitando os processos. Por quê? Porque processo é doloroso.
Porque a gente não gosta de sofrer. Hoje em dia, sofrer é uma coisa que não cabe mais na nossa teologia. Mas isso está errado. Porque é nesse momento de dificuldade que o nosso caráter é tratado. É no processo, é na caminhada com Deus, que o Senhor vai mostrar para a gente as nossas motivações, vai tirar coisas, vai colocar coisas, vai, sabe, tratar no nosso eu, no nosso ego. E isso dói. Dói. Crescer dói. Crescer dói, não é fácil. Mas se você quer a satisfação pela satisfação, isso vai te trazer grandes problemas. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. Se você quer uma satisfação imediata, um grande prazer, e você vai e se sujeita àquilo. Depois que você tem aquele momento de prazer, você fica mal. E aí o que você faz para poder tentar sair daquele sentimento de angústia, de ansiedade? Eu quero um pouco mais. Aí você vai e come mais chocolate. Para poder melhorar um pouco, passar um pouco aquela ansiedade. O que vai acontecer? Daqui a pouco você está pior. Porque é como uma balança. A balança da satisfação e a balança da dor. Se você quer viver o tempo todo em satisfação, em plenitude, quando passar aquele período de êxtase, a sua dor vai lá embaixo. O seu cérebro vai trazer esse comando de angústia, de dor lá embaixo. E aí você não sabe o que fazer. Então, quanto maior o sofrimento, quanto maior a satisfação, maior o sofrimento. E você quer satisfação o tempo todo. Você quer ali, plenitude o tempo todo. Entende? Passou. Aí o que você faz? Não quero ficar aqui não. Aí você tenta ir em níveis mais elevados ainda. Quando passa, o nível de tristeza, de depressão é cada vez maior. E aí, chega uma hora que você, para poder balancear, fica muito mais difícil. É assim que funciona com o cara quando ele começa a usar droga. Chega um momento que aquele tipo de vício não sacia mais. E ele precisa ir para uma droga mais forte. Então, nós queremos viver uma satisfação no Senhor. Queremos viver tudo aquilo de bom que o Senhor quer nos dar, sem passar pela etapa do sofrimento. Meu irmão, não existe uma vida de recompensa, de coroa, sem andar na cruz, sem andar o caminho da cruz. Você quer a glória da ressurreição, o milagre da ressurreição, você tem que experimentar a morte primeiro. Assim que acontece na nossa vida. Não é que Deus ele tem prazer no nosso sofrimento, mas que vai ser importante para nos trazer maturidade, para tratar com a gente. Então, você pensa numa mulher que está prestes a dar à luz. Ela sente aquelas dores de parto terríveis. Mas depois de tanto sofrimento, de tanta dor, ela pega aquele bebê no colo e ela fala assim, esse é meu filho. E ela sente esse prazer, esse privilégio. Eu fico imaginando a experiência das irmãs, momentos que tiveram na sua vida. Eu imaginei a Carla pegando a Júlia quando bebezinha, como é que foi? Né? Ser uma eterna bebezinha da Carla. E todo aquele sofrimento que passou na gravidez, todas as dores, todo o cansaço, tudo que passou, valeu a pena. Porque eu tive meu filho. O filho nasceu.
A dor se esquece, imagino que instantaneamente, depois que você pegou a criança ali. Você esquece de todos os problemas, você esquece que você está no hospital, você esquece de tudo. Que seu filho nasceu. Nós queremos colher com alegria. Mas a colheita com alegria, ela está destinada para aqueles que semeiam com lágrimas. É difícil ouvir isso. Mas na mesma proporção de dor, de tristeza, Saul, a unção vem sobre ele, e ele quase que instantaneamente, ele começa a reinar sobre Israel. Só que nós sabemos que Saul, ele não responde ao Senhor da maneira como ele deveria responder, e ele é rejeitado, e o Senhor escolhe Davi para tomar o lugar de Saul. E a unção também foi derramada na unção de Davi. Deus ungiu a Saul, mas Deus ungiu também a Davi. A diferença de Davi para Saul é que Davi ele vai derrotando os seus inimigos e vai como subindo uma escada, crescendo de glória em glória. Primeiro ele vai ter experiências de matar o urso, matar o leão. Daqui a pouco ele vai ter experiência de matar Golias. Mas quando ele mata Golias, ele não assume o trono. Saul ainda está ali. Davi, ele é perseguido. Davi, ele passa por maus bocados. E mesmo quando Davi, ele começa de fato a exercer aquilo que a unção estava sobre ele para governar, para reinar, ele não começa a reinar Israel totalmente. Primeiro ele começa em Hebrom. Lá na frente, com 15 anos ele é ungido. Mas depois de mais 15, 18 anos, que ele vai ser rei. Que ele vai exercer aquilo que Deus havia chamado para ser de fato. Davi passou por muita coisa. E essas coisas que ele passou foram momentos de alargar, de preparar aquele homem para poder enfrentar tudo aquilo que estava diante dele. E se Davi, com todo um tratamento de caráter, de caminhada com Deus, de perseguição, de humilhação, ainda errou algumas vezes. Imagine se o Senhor permitisse Saul continuar a reinar. Nós estamos preocupados muitas vezes em receber uma unção do Senhor na nossa vida. E o Senhor, Ele quer derramar da unção dEle cada vez maior sobre você. Isso é muito importante. Mas se você tem unção, mas você não anda no processo, você não é tratado por Deus, você não passa por essa estrutura de caminhar, de avançar, e de não ver o que você está diante de ti no momento, mas você olha lá na frente e você sabe, Deus me ungiu, vai chegar um momento que eu vou reinar. Vai chegar um momento que aquilo que Ele falou vai se cumprir na minha vida. E Ele é fiel, não foi homem, não foi ninguém, foi Ele que falou. Ele vai estabelecer, Ele que vai cumprir. Então eu vou caminhar, vou deixar que os processos dEle venham me moldar, venham me forjar. Para eu estar preparado para tudo aquilo que Deus Ele tem para mim. Porque se Deus te colocasse hoje, aonde Ele planejou que você venha estar, talvez você pudesse colocar tudo a perder. Se você colocasse a chave do seu carro para o seu filho, de repente ele ia pegar a Dutra, pegar 200 por hora, ia
acabar com o seu carro por falta de maturidade. E a gente fica triste quando a gente é confrontado. A gente fica triste quando o nosso ego está em evidência. Quando a nossa vaidade aparece. Quando, sabe, acontece alguma coisa que expõe a gente. Mas eu quero te falar, permaneça. Porque Ele te ungiu. E Ele quer cumprir, Ele quer fazer sobre a sua vida. Por último, para a gente terminar. Nós pensamos em desistir, primeiro, porque nos falta a visão da nossa identidade. Segundo, porque se você entender o propósito, você vai permanecer. Sabe por que muita gente desiste no casamento? Porque não entendeu o propósito da família. Não entendeu o propósito da aliança. Sabe por que muitas vezes você sai daquele lugar que o Senhor te colocou, seja em uma fábrica, seja em alguma empresa, seja em uma igreja local, seja onde for. Sabe por que muitas vezes desistimos por qualquer situação que aconteça no momento? Porque nos falta entendimento do propósito de Deus na nossa vida. Nos falta entendimento do propósito daquilo que Ele quer fazer. Sabe, a sua família é mais do que uma família. A sua família, ela foi chamada para expressar aquilo que Deus é. Essa igreja, a igreja do Senhor, ela não foi criada para a gente brincar de ser crente. Isso aqui não existe para nos trazer uma sensação de conforto e segurança apenas. Há um propósito. Deus tem nos chamado para edificar a igreja dele. Deus tem nos chamado para vivermos uma eternidade com Ele. Eu quero te falar, os minutos estão passando, venha glorificar a Deus. Eu tenho meditado nesses dias muito sobre a vida de um homem chamado Jonathan Edwards. E ele fez 70 resoluções na vida dele. E todas essas 70 resoluções que ele fez na vida dele, era em cima de um único propósito. Eu quero fazer para a glória de Deus. Seja a comida que ele ia ingerir, seja os livros, sejam as ações que ele iria tomar, era para glorificar o nome do Senhor. Eu quero te chamar nesse dia a você fazer como Jonathan Edwards, nesses dias, um avivalista, viver a sua vida para a glória de Deus, sabendo de que não importa o momento que eu esteja passando, não importa qual seja o contexto meu, não importa o tamanho das minhas lutas, o tamanho dos meus gigantes, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou permanecer, eu vou perseverar. Salvação, melhor dizendo, perseverança é um atributo daqueles que foram salvos pelo Senhor. Quem é salvo persevera. Você foi salvo pelo Senhor? Deus tem te chamado para perseverar no nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Eu não vou te colocar numa situação de você se sentir ofendido, ou não ofendido, mas se sentir exposto. Esse não é o meu propósito. Mas talvez aqui
Existem pessoas que estavam pensando em voltar atrás, em retroceder, em parar. Mas o Senhor, Ele te pegou pela mão nessa noite, no nome de Jesus, amém? Eu creio nisso. Eu queria que você, nesse momento, você fechasse seus olhos e você colocasse a mão no seu coração. Nesse momento de quietude, eu queria que fosse um momento agora seu e do Senhor. Mais ninguém, é você e o Senhor. Você e o Espírito Santo. Talvez existem barreiras gigantes que se levantaram, que têm se levantado contra você nesses dias, tentando te fazer parar. Mas a minha oração nessa hora é que o Espírito Santo venha soprar sobre você agora. Sopra sobre a vida dos meus irmãos, papai. Toca na vida dos meus irmãos, Jesus. Espírito Santo de Deus, o meu convite é para ti. Mais de ti nesse lugar. Mais de ti nesse lugar. Mais de ti nesse lugar. Visita cada coração agora, Pai. Visita essa alma aflita, Pai. Visita, Pai, essa alma ferida, Pai. Visita, Pai, essa alma que precisa de libertação, Pai. Visita, visita, visita cada coração agora. Espírito Santo, vai tocando mais de ti. Direciona, direciona, revela propósitos, revela a tua vontade. O Senhor Jesus, Ele está te convidando a caminhar com Ele. O caminho vai ser estreito, vai ser difícil. Mas é o caminho que vai conduzir você à salvação. Muitos vão parar no meio do caminho, vão desistir, vão voltar atrás. Mas você não vai. Você vai permanecer. Porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Consolador, Ele está sobre ti. Ele é sobre ti. Ele te consola agora no meio da dor, no meio da angústia. Ele te encoraja no meio da dúvida. Ele te sustenta. Ele te pega pela mão em meio à sua queda, à sua fraqueza. Ele é o seu ajudador. Ele é o seu advogado, o seu paracletos. Ele é o seu consolador. Ele é aquele que toma você pela mão, que cura você, que cura você, que cura você. Fale com o Senhor agora. Coloca a sua vida nas mãos dele. Se você tem coragem de fazer isso, se você quer fazer isso, comece a falar. Vou te dar 1 minuto. Comece a falar com ele. Coloca a sua vida. Reconheça o Senhor nos seus caminhos. Faz isso, faz isso.
Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui e nós reconhecemos que há momentos que nos sentimos tão fragilizados diante das circunstâncias. Há momentos que nos levantamos com uma ousadia de Pedro de dizer que morreríamos por Ti. Mas há momentos que nós queremos abrir mão de tudo. Há momentos, Senhor, de empolgação. Há momentos que sentimos confusos, que sentimos que estamos dando voltas e não vemos a Tua soberania em nós. Olhamos para o que acontece nesse mundo e nos sentimos desencorajados. Mas, Pai, nós cremos que Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre as nossas vidas. Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. E eu creio que essa é a oração dos meus irmãos também nessa noite. A nossa vida está em Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade. Conduz os nossos passos. Sustenta-nos, Senhor. E pela fé, e confiado na Tua graça sobre nós, nós declaramos que em Ti, Jesus, nós iremos permanecer. Essa é a nossa oração que fazemos em o Teu nome. Amém. Amém. Você dê glória a Deus nesse momento. Amém. Aleluia. Pastor, onde está aí? Tá não? Então vamos encerrar esse momento. Erga suas mãos. Fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra liberada sobre o meu espírito. Obrigado, Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, amém.